Devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Hoje, 27 de maio de 2020. Eu saúdo a todos com a paz e com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de iniciar nossa devocional hoje trazendo uma pergunta bem objetiva, mas de implicações muito importantes para a sua vida. A pergunta é: quem é Deus para você? Essa pergunta, querido, fará toda a diferença no modo como você vive e no modo como você resolve se comportar ao longo das situações que advêm sobre você cotidianamente. Queridos, o Deus da Escritura, o Deus da Palavra, o Deus da Bíblia, é um Deus que se revela como um ser soberano, amoroso, sábio, justo e bom. O nosso Senhor é Deus em quem se pode confiar. É Deus que sabe o que está fazendo, apesar de nós não compreendermos muito bem o seu modo de agir. Deus é perfeito em tudo o que planeja, é sábio em tudo o que traçou para as nossas vidas. E Ele é justo em todas as suas obras, e Ele tem propósitos em tudo aquilo que acontece. Parte dessas afirmações emana da doutrina bíblica da providência de Deus. E é sobre essa doutrina que eu desejo ler para a nossa edificação de hoje o artigo 13º da Confissão Belga. E esse artigo trata sobre a providência de Deus. Veja que sábio os autores dessa confissão construíram e relataram sobre a providência de Deus. Cremos que o bom nome de Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas as dirige e governa conforme sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem a sua determinação. Contudo, Deus não é o autor, nem tem culpa do pecado que se comete, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que Ele ordena e faz sua obra muito bem e com justiça, mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente. E não queremos investigar curiosamente as obras dele, que ultrapassam o entendimento humano, além da nossa capacidade de entender. Mas adoramos humilde e piedosamente a Deus em seus justos julgamentos, que nos estão escondidos. Contentamo-nos em ser discípulos de Cristo, para aprender somente o que Ele nos ensina na Sua Palavra, sem ultrapassar esses limites. Esse ensino nos traz um inexprimível consolo quando aprendemos dele que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação de nosso bondoso Pai Celestial. Ele nos protege com cuidado paternal, dominando todas as criaturas de tal modo que nenhum cabelo, pois estes estão todos contados, e nenhum pardal cairão em terra sem o consentimento de nosso Pai. Mateus 10, 29 e 30. Confiamos nisso, pois sabemos que Ele reprime os demônios e todos os nossos inimigos, e que eles, sem sua permissão, não podem nos prejudicar. Por isso rejeitamos o detestável erro dos epicureus, que dizem que Deus não se importa com nada e entrega tudo ao acaso. Queridos, Mateus capítulo 10, versículo 29, afirma categoricamente que todos os cabelos de nossa cabeça estão contados. E nesse mesmo versículo, Jesus pergunta: não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum dele cairá por terra sem o consentimento de vosso Pai que está nos céus. Porventura não valeis vós muito mais do que muitos pardais? Meus queridos irmãos e amigos que me assistem nessa manhã,
O nosso Deus é soberano. E não é pelo fato de nós não entendermos o seu modo de agir que ele não sabe o que está fazendo. Deus é perfeito e sabe muito bem o que está fazendo. Talvez nesse momento estejamos vivendo circunstâncias difíceis na nossa vida e sem entendermos muito bem pelo que nós estamos passando. Mas uma coisa não podemos e nem jamais devemos deixar de crer e entender: que a nossa vida está nas mãos de Deus. Que a tua vida, os teus projetos, planos, sonhos, tudo aquilo que há de te acontecer está no controle soberano de Deus. Confie, portanto, no Senhor. Às vezes, no caminho da sua providência, haverão lágrimas para você e para mim. Às vezes, na providência de Deus, haverão perdas que nós não entenderemos por que as sofremos. Mas mais adiante entenderemos que Deus sempre soube o que estava fazendo. O nosso Deus trabalha muito bem. José compreendeu essa grande verdade no Egito, quando ele muito bem expressou para seus irmãos que tanto mal lhe causaram, dizendo a eles: vocês intentaram mal contra mim. Deus intentou o bem. O Senhor jamais deixará de agir segundo a sua sábia providência. E tudo o que ele faz é para a glória dele e para o nosso bem. Compreenderemos, possivelmente, mais adiante, por que desse momento. Mas o que nos cabe é jamais deixarmos de confiar em Deus. Volta ao início dessa devocional. Quem é Deus para você? Para mim, Deus é absoluto em seu ser e Ele governa tudo sabiamente, ainda que a minha minúscula mente não consiga compreender os seus desígnios. Pela sua graça eu entendo que Ele sabe o que está fazendo. Senhor, nós pedimos forças neste dia para lidarmos com os atos da Tua providência, que nem sempre serão compreendidos por nós. Nós reconhecemos a Tua grandeza e a nossa pequenez. Nós reconhecemos a nossa imensa necessidade de confiarmos no Senhor. Às vezes, queremos tanto entender os porquês, entender as motivações do teu coração, entender os teus desígnios. Mas, Senhor, isto nem sempre nos cabe. Mas o que nos cabe é confiar, pois não podemos esquecer que o Senhor sabe o que faz. Louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nos dê forças e sabedoria, fé e coragem para lidarmos com este dia. Em nome de Jesus. Amém. Deixo um forte abraço para você e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um abraço do Pastor Kennedy. Deus te abençoe. Amém.